Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Vamos falar um bocadinho de Edge Computing. Vou ter aqui um vídeo que está disponível no YouTube a ilustrar um bocadinho aquilo que vou falar, mas e depois vou fazê-lo voltar atrás para que continue sempre a ilustrar ao longo do que vamos falando. E o tema que nos traz então Edge Computing, ou computação de borda, como se diz em português, e vamos falar um bocadinho daquilo que é esse Edge Computing e para que é que serve. Normalmente falamos em computação da cloud ou em computação de nuvem quando os dados são acedidos a partir do nosso dispositivo num sítio que fica na internet. Se o trabalho for realizado por computadores fisicamente próximos do utilizador, então estamos não a falar de cloud computing, mas de edge computing, ou seja, vamos tendo esses computadores que partilham os conteúdos perto dos utilizadores, deixamos de ter o cloud computing puro e duro e passamos a ter o edge computing. Podemos então dizer que a ideia do edge computing, como um conceito próprio, vai prever o processamento ou o armazenamento de dados tão próximo quanto possível do local onde esses dados sejam utilizados ou criados ou armazenados ou guardados. A partir daí, desse conceito de proximidade, vamos conseguir a eliminação ou pelo menos uma grande redução nos problemas que advêm da distância entre os dispositivos que acedem aos dados e os dispositivos que armazenam ou processam esses dados. Normalmente o pior problema desta distância é a latência, ou seja, o crescimento da latência, o crescimento do intervalo de tempo que um determinado dado leva a ser enviado da origem ao destino, e quanto menor a latência, melhor o desempenho, melhor, mais fácil o trabalho. Quando o parâmetro, ou seja, a latência, é elevada, a aplicação vai demorar mais tempo do que o razoável até ser concluída, ou o utilizador acaba por se deparar com as chamadas inconsistências de serviço. Isto consegue-se eliminar ou, pelo menos, reduzir grandemente usando o conceito de edge computing, de proximidade das máquinas que servem os clientes em relação aos clientes. O aspecto da latência tem um peso tão grande e é tão importante na questão do acesso a dados que muitos dos serviços que nós conhecemos online acabam por contratar redes apenas de distribuição de conteúdo, as chamadas Content Delivery Networks, para que estas redes mantenham cópias dos dados que eles estão a disponibilizar geograficamente próximos dos utilizadores. Por exemplo, a Netflix é um destes exemplos que mantém as CDNs, as Content Delivery Network, tão próximas dos seus clientes quanto possíveis para evitar o efeito bottleneck e a latência que daí advém, de modo a que quando os seus clientes assistirem aos vídeos na plataforma não haja paragens, não haja quebras no streaming. Até um determinado ponto poderemos considerar que estes serviços de Content Delivery Network, CDN, acabam por ser um dos tipos de Edge Computing. Mas o Edge Computing vai além disso. Porquê? Porque este conceito visa e consegue aproximar cada vez mais o processamento e o armazenamento dos dados cada vez mais próximos da origem dos mesmos. E é isso que traz a grande vantagem, a grande redução de latência e de atrasos e de paragens, digamos assim, e até de break total nas transmissões. O Edge Computing pode ser, então, se calhar até mais facilmente percebido se compararmos com a cloud, com a computação em nuvem. Os conceitos não se opõem, aliás, complementam-se e
podemos perceber isso comparando as características de ambos. A cloud computing acaba por disponibilizar serviços computacionais a partir da internet, sejam eles os mais variados que possam imaginar. Uma plataforma de e-mail como o Gmail ou o Outlook, podemos aceder a uma conta nesses serviços a partir de um telefone, de um computador, de um tablet, e basta ter para isso acesso à internet. Isso é cloud computing. Os dados na conta são processados, são armazenados em servidores remotos, nas tais clouds, nas tais nuvens, e especificamente no caso dos e-mails, não precisamos de contar com latência para usufruir deste serviço, porque o e-mail não tem necessidade de ser imediato. Pode haver ali um pequeno delay que não causa transtorno. Já no caso dos chats, das videoconferências, dos streamings, aí sim, aí a latência é o pior inimigo. Pensando num exemplo de uma fábrica que estão a ver, por exemplo, que conta com sensores e equipamentos que controlam a produção, se os dispositivos, esses sensores, tiverem que enviar dados para serem processados numa cloud, a latência que resulta deste processo pode, ou vai quase certeza, reduzir a produtividade e até gerar interrupções temporárias. Mas, se o processamento deste controle de produção estiver localmente próximo através de uma solução de edge computing, a latência será mínima, provavelmente não terá qualquer valor em termos de expressão para a produtividade e para aquilo que a rede acaba por ter necessidade, a fábrica acaba por ter necessidade, e essas falhas de produtividade, essas quebras, deixam de ter qualquer importância e deixam de existir os tais delays que seriam causados em termos de cloud computing. A edge computing vai terminar com essa situação. Nem sempre também a cloud computing tem necessidade de ser abandonada. Porquê? Porque podemos ter um servidor local a comunicar com a cloud da empresa para reportar os avanços de produção de forma a que exista pelo menos informação atualizada da produtividade de cada uma das fábricas num local centralizado, e depois desse local centralizado cresça uma matriz, a matriz essa que vai criar um pequeno ponto de controlo centralizado que vai gerar então esta facilidade, estando mais próximo e havendo o servidor local, esta facilidade de quebrar as tais paragens e as tais quebras de produtividade de produção que possam existir. Isto leva-nos a um conceito que é o diferencial da Edge Computing. E o diferencial o que é? O que diferencia o Edge Computing de um processamento local convencional, das rotinas convencionais de processamento local, tem a ver com a sua integração. Ou seja, a computação e a integração fica não na rede, mas ao lado da rede, na fronteira da rede. Daí o nome Edge. Edge, borda, fronteira, anda por ali. De modo a que, se comunicar com vários serviços e dispositivos, esta comunicação seja feita sempre que necessária, mas do lado de fora da rede e não do lado de dentro. A lógica acaba por ser um bocadinho o dividir para reinar ou dividir para conquistar. Em vez de um data center local ou de um serviço de cloud, centralizar todo o processo ou todo o processamento de uma aplicação, esse trabalho é dividido em pequenos data centers que cada um deles vai se dedicar a uma pequena parte das atividades específicas, comunicando-se com todos os outros para a integração de resultados. Voltando aqui à questão da fábrica que estão a ver no ecrã, um servidor pode responder pela distribuição de componentes, outro servidor pela contabilidade, outro pela separação de produtos para embalagem, outro pela reciclagem, outro pela qualidade, outro pela produção pura e dura de linha de montagem e assim sucessivamente.
Isso vai fazer então com que vários servidores na fronteira da rede acabem por desempenhar este papel do Edge Computing, que vai ajudar a fábrica a controlar, a enviar, a gerir e a servir toda a procura e a oferta de dados sempre que há uma comunicação com o tal serviço de cloud que vai monitorizar a produção de todas as fábricas. Também pode haver aqui uma ajuda na tomada das decisões através da utilização de um Big Data. Um Big Data que é não é mais do que um conceito que descreve conjuntos de dados extremamente amplos, extremamente grandes, e que por esse motivo vão precisar de tratamento através de ferramentas específicas essas para gerir precisamente grandes volumes. E toda e qualquer informação nesse conjunto de Big Data pode ser encontrada, analisada, trabalhada, reaproveitada sempre em tempo útil. Ou seja, não é difícil perceber onde é que podemos aplicar o conceito de Big Data. Porquê? Porque nós trocamos todos os dias milhões ou milhares de milhões de e-mails, milhares de milhões de transações bancárias em cada segundo e sistemas, por exemplo, de ERP, que controlam os mais diferenciados setores das mais diferenciadas companhias e que todos estão alocados em Big Data Centers, onde depois todos estes vão buscar a informação, desde o data mining ao business intelligence, ao CRM, que vai tratar da análise de dados, tomadas de decisões e outros aspectos relacionados com os negócios. Isto acaba por ser a base das vantagens do conceito do Edge Computing, que são, ao fim e ao cabo, cinco vantagens principais. O menor risco de interrupção de atividade, como eu já disse. Porquê? Porque é muito mais fácil substituir um servidor defeituoso que trabalha apenas para uma tarefa específica do que todo um sistema centralizado que pode paralisar completamente em caso de problemas técnicos. Depois, também um maior e melhor e mais eficaz controle sobre a segurança, porque o fluxo de dados externo também é menor, logo é mais fácil controlar a segurança. Redução de custos em termos de processamento externo, porque são menos dados que são tratados na cloud e mais dados a nível local pelos tais servidores edge que estão dedicados a cada uma das funções. Redução também de custos com tráfego, porquê? Porque apenas os planos de dados que já foram processados são enviados à nuvem. Diminuição da latência, porque o processamento, ou a maior parte do processamento, está no ambiente de produção e apenas um pouco está no edge, está fora, está a depender de recursos externos. Existem ainda mais alguns benefícios que têm a ver com a escalabilidade. A escalabilidade é aquilo que é definido como a capacidade que um determinado recurso informático tem para ser expandido, para crescer, de modo a atender ao aumento de procura, e também a possibilidade de aproveitamento de diversos tipos de dispositivos, como computadores pessoais, telemóveis, tablets, etc. Esses dois aspectos acabam por nos levar também a um outro conceito que é aqui marginal, mas importante ao mesmo tempo, que é a internet das coisas. Então o Edge Computing e a internet das coisas acabam por andar também de braço dado, digamos assim, e se nós usamos um dispositivo que se encaixa na ideia de internet das coisas, que vai desde smartwatch a smart TV a termostatos geridos por aplicações nos telemóveis, desde a domótica das casas, os assistentes de voz, as câmaras de vigilância inteligentes, tudo isto tem a ver com a internet das coisas, e
a internet das coisas, como vai muito além do limite da nossa casa, também vai encontrar aqui no Edge Computing um lugar ideal para a aplicação, ou o Edge Computing vai encontrar um local ideal para a aplicação do seu conceito também na internet das coisas, seja em serviços, em produção, em domótica, em gestão doméstica, etc. E a partir daqui a internet das coisas e a computação de bordo, ou de borda, perdão, ou de fronteira, a Edge Computing, vão ser combinadas. Não é apenas, como é que eu hei de dizer, um capricho dos programadores, mas muitos dos dispositivos que se enquadram no conceito de internet das coisas, mesmo os mais simples, vão processar determinadas tarefas, sejam elas individuais ou em conjunto com outras unidades, podem comunicar-se com pequenas centrais de processamento fisicamente próximas. E aí a Edge Computing é fundamental e ganha novamente a sua função, ganha novamente o seu propósito nestes casos. Sem o Edge Computing, as soluções de internet das coisas seriam praticamente dependentes da computação na cloud ou de Big Data, de data centers grandes para funcionar, o que, no caso de pequenos dispositivos, como uma câmara, um termostato para controlar a temperatura da água, uma bimbi que nós queremos ativar em determinada hora, isso não seria viável, seria caríssimo para essas funcionalidades usar o cloud computing ou um data center para trabalhar. Então o Edge Computing apresenta-se aqui também como uma solução mais barata, uma solução mais simples para poder ser aplicada. Imaginemos uma quinta que usa sensores, por exemplo, para medir a umidade do solo, a temperatura, tudo isto em tempo real, a ativar os mecanismos de rega, a ativar os mecanismos de recolha de água, fechar as estufas, abrir as estufas, correr sombras, por exemplo, abrir sombras, tudo isto em grandes áreas rurais, onde nem sempre é possível manter então a tal estrutura de acesso à internet para que o serviço pudesse funcionar. Mas, se fizermos uma implementação de um sistema local de Edge Computing que vai manter o contacto com todos estes sensores, ativa todos estes serviços no momento certo, depois esse serviço de Edge Computing pode passar os dados das ações para um servidor online que vai possibilitar aos administradores dessa quinta acompanharem o desenvolvimento de tudo aquilo que a quinta envolve, independentemente da localização onde estiverem. Outros exemplos de aplicações de Edge Computing têm a ver com, por exemplo, a medição da velocidade a que os produtos são retirados de prateleiras de uma loja e alerta para a reposição desses produtos, por exemplo. Também pode alertar para novos preços, uma tendência de novos preços para produtos que tenham baixa saída. No caso, os transportes públicos podem ser utilizados para monitorizar os fluxos de passageiros nas estações, também nos próprios pontos de embarque, e saber se é preciso reajustar ou não a oferta e a procura. Nas escolas, na educação, podem ser aplicadas ferramentas de Edge Computing para apoio à educação, para sistemas de ensino baseados em realidade virtual, por exemplo, tudo isto é aplicável. No trânsito, no dia-a-dia, as câmaras, os sensores, os radares, os semáforos, tudo isto pode ser aplicado ou ser usado com Edge Computing. É muito simples usar no trânsito o Edge Computing. E depois também clínicas, hospitais e outros centros de saúde, agilizar processos de exames médicos, monitorização de pacientes através de dispositivos de frequência, de monitores de frequência cardíaca, oxímetros que medem o oxigênio, outros tipos de dispositivos
que vão também poder ser geridos através deste Edge Computing e ser depois os dados enviados para uma cloud centralizada onde as pessoas podem analisar os dados, os médicos, etc., analisar os dados e fazer essa gestão. Depois, ainda há aqui um outro conceito que pode ser associado ao Edge Computing. Só aqui molhar a garganta. Há quem diga que até são a mesma coisa, mas não são. Que é o Edge Computing e o Fog Computing. O Fog Computing, ou informática, ou computação em névoa. Peço desculpa, mas isto está-me aqui... qualquer coisa aqui na garganta a causar-me irritação. A computação em névoa, ou em nevoeiro, ou em neblina, como preferirem. Então, se olharmos aos conceitos puros, parecem quase equivalentes. Mas se olharmos depois mais profundamente para ambos os conceitos, vamos ver que há diferenças entre esses conceitos. O Fog Computing não está tão na fronteira como o Edge Computing. Ou seja, da mesma forma que o Edge Computing não está tão na cloud como um Cloud Computing, o Fog Computing não está tão na fronteira como o Edge Computing. O que isto quer dizer é que o Edge Computing permite que os dispositivos na rede ou os equipamentos próximos à rede processem ou armazenem dados. Já o Fog Computing permite que os componentes que estão mais distantes, sejam eles sistemas baseados em nuvem ou servidores instalados, por exemplo, em prédios no mesmo quarteirão, possam compor esta rede. Mas não é incomum que a Edge Computing e a Fog Computing sejam tratados como conceitos equivalentes, porque têm o mesmo propósito, que é agilizar e tornar mais inteligível o processamento no local que gera os dados. Outra razão também que traz a denominação de Fog Computing é o facto de ser uma espécie de marca registada da Cisco e o Edge Computing ser uma coisa mais aberta, um sistema mais aberto. Desvantagens. Tenho estado só a falar em vantagens, desvantagens. Estivemos a ver até agora vantagens, não é? E explicações à volta do Edge Computing e de outros sistemas que podem ser considerados aqui parentes do Edge Computing. Desvantagens. Compatibilidade. Pode haver falta de compatibilidade por equipamentos ou sistemas que já estejam em utilização com uma solução de Edge Computing. Isto pode exigir atualizações ou mesmo adaptações que podem ter custos elevados. Manutenção. A variedade de dispositivos que vão compor uma rede pode exigir também uma manutenção adicional, uma atualização de softwares, patches, correção de problemas, etc. Complexidade. Há soluções de Edge Computing que são sistemas distribuídos, formados por muitos dispositivos e tende a ser mais complexa e também a criar mais custos. E a segurança. Alguns dispositivos, principalmente no tal universo da internet das coisas, acabam por ter seguranças muito frágeis, camadas de segurança muito frágil, que expõem os sistemas, às vezes parcialmente e às vezes até totalmente. É preciso então, antes de implementar uma solução destas, fazer um bom apanhado, um bom mapeamento de todas as necessidades do negócio ou daquilo que nos propomos fazer com o Edge Computing, escolher as soluções adequadas e também soluções que possam atenuar ou eliminar a possibilidade dos problemas com a manutenção, complexidade, segurança e compatibilidade sejam atenuados ou mesmo quase eliminados. A escolha se calhar de uma boa equipa de implementação e de análise é capaz de ser o primeiro passo para isto e a partir daí fazer o crescimento para o tal trabalho de mapeamento, onde a equipa poderá elaborar um plano, um projeto apropriado a Edge Computing, recomendar servidores de soluções específicas, formação e todos os serviços que sejam necessários
para manter o Edge Computing em funcionamento na empresa e para que a produtividade não seja afetada. Não sei se tem alguma dúvida sobre o que acabei de explicar. Se não tiverem nenhuma dúvida, despeço-me, desejo-vos um resto de boa semana e bom fim de semana também. Um forte abraço a todos e muito, muito obrigado. Zé Maria não consegue ver. Um abraço a todos, bom fim de semana.